Deus abençoe, amados e amadas. Estamos aqui juntos para outro estudo muito importante que tem a ver com nossa vida pessoal com Deus, nossa vida diante de Deus, para nos livrar de nos afastar de Deus. Muito importante este estudo, amados. E este estudo tem bastante a ver com aquele estudo que fez algumas semanas atrás, que se chamou O Engano do Pecado. Se vocês lembram, vocês podem ir lá uns estudos atrás, O Engano do Pecado. Vamos orar, amados. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por nos humilhar. Obrigado, Senhor, por nos mostrar nossos pecados, Senhor. Ainda te pedimos, mostra-nos, Senhor. Purifica-nos dos erros ocultos, dos pecados, falhas ocultas, Senhor. E livra-nos, Senhor, da soberbia, Senhor. Que não se ensenhoreie de nós, que não tenha domínio sobre nós, ó Pai. E livra-nos, Senhor, assim seremos inocentes e seremos livres da grande transgressão, como diz Davi no Salmo 19, versículo 13, Senhor. Obrigado, Papai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, esteja dirigindo este estudo, toca os nossos corações. Eu sei que nenhum de nós pode dizer, isso não é para mim, é para nós, Senhor. É para teus filhos, é para os perdidos, é para todos, Senhor. Uns mais que os outros. Ajuda-nos, Pai. Livra-nos, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E este estudo para a tua honra e glória, salvação, restauração do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados, vamos a Salmos 19, versículo 12 ao 14. Como eu disse antes da oração, fizemos um estudo claro que se chamou O Engano do Pecado, falando destas passagens, exatamente da oração de Davi, que todos nós podemos nos identificar, e isto tem a ver com o perigo de sermos enganados por nós mesmos e nosso pecado, não ver e acabar caindo na grande transgressão, a qual que vou explicar agora. É muito importante, amados. Então, o rei Davi diz assim: quem pode entender seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Guarda teus servos também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Estes três versículos têm uma união para nós entendermos como nos livrar desses pecados terríveis. E o título deste estudo é A Soberbia. A soberbia. E nós queremos indicar claramente, amados, isto porque é um tremendo pecado, é um horrível pecado que desafia o caráter de Deus, que desafia a humildade de Cristo, que ele falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então é o total oposto entre a humildade, a mansidão, a paz de Deus, ou o caráter cristão básico, e orgulho, a soberba, a altaneria, várias palavras semelhantes, amados. Então isto é muito importante porque todos nós podemos identificar momentos que fomos já orgulhosos, e até que poderíamos sermos orgulhosos ainda no futuro. Deus nos livre, mas vai acontecer, nos livremos. Esta passagem, além do versículo 12, que já fala do pecado, o engano do pecado, que já falei bastante, o versículo 12, o versículo 13 é o que eu vou falar mais, e o 14. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim, então serei reto e serei inocente de grande transgressão. Este é um versículo curto, mas é muito importante. Primeiro, quando diz pecados presunçosos, está falando de orgulho, pecado de orgulho, é orgulho ou soberbia. São coisas muito claras.
a palavra em si se encontra em umas poucas passagens, mas é muito importante identificar isto, porque isso quer dizer a soberbia, o orgulho que podemos ter nós, até os melhores homens como o rei Davi. Mas não estamos falando de homens caídos, não estamos falando de homens cheios de pecados, cheios de contradição, cheios de total inimizade contra Deus. Estamos falando de homens, um homem segundo o coração de Deus, como o rei Davi. Então, deixando isso claro, deixando esse, vamos dizer, esse standard ou essa referência de uma vida de fé, de entrega a Deus, o rei Davi, vamos começar nos examinando cada um de nós, porque se o rei Davi, um homem segundo Deus, que estava confessando neste salmo que todas as glórias de Deus, por exemplo, 7, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples, os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é limpo, dura para sempre, os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los há grande galardão. E aí fala, quem poderá entender os seus servos, purifica-me todas as falhas secretas. O orgulho é um pecado muito claro nas Escrituras. Vemos isto em muitos homens de Deus, e isso acontece em cristãos verdadeiros, como quando uma pessoa se desvia do caminho de Deus. Quando uma pessoa se desvia do caminho de Deus, deixa lugar ao pecado, deixa lugar ao orgulho, à soberbia, mas se eles já tomam domínio do cristão, não será reto, não será inocente da grande transgressão. E isto é muito importante. Vamos a outra passagem, irmãos. Não deixem Salmos 19. Vamos ao profeta Abacuque. Abacuque, do qual Paulo fala em Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 3 e Hebreus capítulo 10, desta passagem acerca ou sobre que o justo viverá pela sua fé. Vamos nessas passagens. Romanos 1, para vocês verem. Lembra, estamos em Salmo 19, estamos também em Abacuque. E em Romanos 1, temos que fazer questão de sempre estar prontos para ir de um lugar para outro, pôr um dedo aqui, outro dedo aqui, para poder ir e seguir o estudo. É muito importante, amados. Alguns já o estudo fazem em 3 horas ou mais, dando pausa. Glória a Deus, isso devemos fazer mesmo. Ir às Escrituras, dar o passo. Será que o irmão Afonso está falando a verdade ou está inventando o seu coração? Não, façam isso, amados. Os estudos são dirigidos a pregar a verdade absoluta e repreender a mentira com todo o coração. A mente. Se algo estou errado, por favor, me ligam, me falam, me escrevem. Você falou isto, não está certo. E vocês me explicam por quê, segundo as Escrituras, ou liguem para mim por telefone. Versículo 17. Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 3, 11. Não me engano, Gálatas 3, 11. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer, diz Deus. E aí Paulo diz, nós porém, nós somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Então aqui, neste último versículo, falando do risco da reprovação, ou seja, ter sido salvo e depois ter sido reprovado por Deus, ter sido rejeitado eternamente porque você recuou para a perdição, não guardou a fé,
para crer na salvação da sua alma. Isso é muito claro no capítulo 10. Abacuque diz, capítulo 3, capítulo 2 que digo, já falamos um pouco de Abacuque. Abacuque esteve no reinado do rei Josias, também profetizou no tempo de Jeremias, ano 12 de Jeremias, e ele estava ali profetizando a vinda dos babilônios, que iam destruir, como um instrumento de Deus, iam destruir o povo de Deus, ou seja, julgar aqueles que não se arrependiam, aqueles que seguiam com soberbia, ou seja, aqueles homens soberbos, mulheres soberbas, que não queriam se arrepender. E, obviamente, ele está profetizando dessa vinda de Babilônia e também a queda da Babilônia, como muitos profetas, e ainda no livro do Apocalipse. 4. Eis que a sua alma, que é orgulhosa, não é reta nele. Ou seja, aquele que é orgulhoso deixou a retidão de Deus, deixou a justiça de Deus, ou seja, deixou a fé em Jesus Cristo. Mas o justo viverá pela sua fé. Essas três passagens, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, está citando esta passagem escrita pelo profeta por Deus, pelo Espírito de Deus, falando que para nós estarmos em um caminho de justiça, temos que caminhar na vida de fé, na vida de crer. Mas, aqui o contraste é claro. Aquele que sua alma é orgulhosa, não é reta nele. Então temos aqui um contraste claro. Por um lado, uma alma que não é reta, que é orgulhosa, e por outro lado, uma alma que deixa esse orgulho para se render a Jesus Cristo, a Deus, pela fé, e a justiça é justificado pela fé em Jesus Cristo. Obviamente, arrependimento, fé em Jesus Cristo. A obra da graça de Deus. Por graça somos salvos por meio da fé. Então, esta passagem, amados, marca claramente uma doutrina essencial nas Escrituras. E é que Deus não vai responder ao orgulhoso. Deus se opõe ao orgulhoso e dá graça ao humilde. Lembrem, aqueles que já foram salvos, pela graça de Deus, como eu fui salvo, que a única maneira de Deus nos aceitar, eu não aceitei a Jesus, obviamente é uma gíria evangélica, né? É uma maneira, uma frase evangélica. Isso não existe. Quando Deus nos aceitou, segundo Efésios 1:6, para a glória e louvor da sua graça, na qual fomos aceitos no amado, em Jesus Cristo. Efésios 1:6, Ele nos aceitou pela graça. Nós clamamos, nos arrependemos, mas teve que operar Deus que é em nós. Uma humilhação na nossa alma. Por isso o Senhor Jesus fala que aquele que não se fizer como uma criança não entrará ao reino dos céus. Abacuque 2, não deixem. Mateus 11. Esses são princípios básicos, amados, do Evangelho, da salvação de nossas almas. Mas, infelizmente, é algo que nós podemos cair. E se nós não somos advertidos pela palavra de Deus, e se nós nos orgulhamos contra a palavra de Deus, vamos cair e vamos perecer. Por isso é o clamor de um homem segundo o coração de Deus, como Davi, falando: guarda teu servo também dos pecados presunçosos, pecados de orgulho, que eles não tenham domínio sobre mim. Quando o pecado do orgulho já toma posse do cristão, estou falando de convertidos, a pessoa vai cair em injustiça, cegueira. Se não se arrepender, Deus vai entregar a grande transgressão. Ou seja, a pessoa vai cair na grande transgressão, que é a reprovação. E essa palavra de presunção está em Números 15, não me deixe esquecer, amor. Números 15, 32, se não me engano. Vamos lá depois. Na qual Deus mostra o pecado da transgressão, da grande transgressão dos israelitas, de orgulho contra Deus. Tentaram a Deus 1, 2, 3, 10 vezes. E Deus reprovou eles no deserto. E isso é um pecado que Davi aqui está clamando para não acontecer com ele.
Mas não sei quantos de vocês clamam orações assim. Por exemplo, como eu clamo muitas vezes, quase todos os dias. Senhor, não me abandones. Eu sei que Deus me ama. É o Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo a morrer por mim. Pela graça e por meio da fé fui salvo. Mas se eu clamo, Senhor, não me abandones. Porque este é o tempo do engano. Já falei no estudo passado. O diabo quer tirar a sua fé. O engano do pecado. Estes estudos, amados, não são com o propósito de, oh, que bonita essa doutrina. Não. É para nos guardar no dia mau. O dia no qual, no Babilônia física, no Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vai se levantar, senão um governo muito pior. O governo do anticristo. A Babilônia dos últimos dias, que obviamente diz a Bíblia em Apocalipse que vai cair, mas primeiro tem que se levantar, assim como se levantou Nabucodonosor. É para guardar as nossas almas de abandonar a Deus. Isto não é brincadeira, não é um estudo, que bonito, eu escutei, ótimo, estou sendo edificado, amém? Tem que ter edificação, mas tem que ter temor de Deus, para não acontecer o que Davi estava clamando. Livra-me, guarda teu servo dos pecados presunçosos, ou seja, do orgulho que não tenha domínio de mim. Davi, um homem segundo o coração de Deus, clamou isso. Você vai clamar? Vamos clamar juntos? Vamos vigiar? Mateus 11, como disse, 25, naquele momento Jesus respondeu e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste às criancinhas. Para entrar no reino dos céus, não vai entrar os sábios segundo a carne, os entendidos segundo a carne, os que têm pensamentos próprios segundo a carne, não, aqueles que se humilharam diante de Deus e se fizeram criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, como revela? Pela humildade. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, temos que diferenciar algo, amados. Muitas pessoas já me acusaram, outra vez acusaram vocês. Você é orgulhoso demais. Você acha que a verdade é sua. Por quê? Porque estamos repreendendo o pecado, estamos repreendendo os pregadores caídos, que estão em pecado público, claro, segundo as Escrituras, e nos dizem, você é orgulhoso. Isso não é orgulho. Isso é amor pela verdade e gloriar-nos na cruz do Senhor Jesus Cristo, como Paulo diz em Gálatas 6,14. Longe de mim me gloriar ou me orgulhar em nada mais que na cruz do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual estou crucificado ao mundo e Ele está crucificado a mim. Então, em outras palavras, de fato, estar gloriando-nos na cruz de Cristo, no conhecimento de Deus, e sair à defesa do Evangelho de Cristo, mas verdadeira defesa, não defesa de ministérios, homens soberbos, orgulhosos, não. Defesa da palavra de Deus. Então, em poucas palavras, amados, vamos a Salmos de novo. Já vimos Abacuque 2:4. Se enorgulhece, a alma daquele que é a alma orgulhosa não é reta, está em injustiça, está em pecado, está em cegueira, mas o justo pela fé viverá. Então, quando você está crendo no sacrifício de Jesus, você está crendo que Ele morreu por você, derramou seu sangue por você, e você merecia o inferno, você é totalmente rendido à graça de Deus e humilhado na sua presença. E você sim vai combater contra o orgulho próprio, para não ter orgulho. E se tiver arrepender no momento, clamar e ter um coração quebrantado, humilhado, como Davi, no Salmo 51, esse coração humilhado, quebrantado, não desprezarás tu, ó Deus. Salmo 51.
Agora, por que é tão importante o orgulho identificar? Salmo 10. E tem muito, amados, tem muito acerca do orgulho. Temos homens que claramente foram orgulhosos e Deus castigou eles gravemente. Ainda aqueles que Deus levantou, deu uma chance, eles reconheceram a glória de Deus, eles se afastaram do orgulho porque Deus humilhou eles, mas depois, infelizmente, se enorgulharam de novo e foram destruídos por Deus. Como o rei Nabucodonosor, que foi um instrumento levantado por Deus, segundo as profecias de Jeremias. Jeremias 25:9, é o servo do Senhor para fazer juízo contra todas as nações e contra o seu povo judeu em Jerusalém, Judá. Deus, amados, aborrece a soberbia de coração. Deus aborrece o orgulho, a altaneria. Salmo 10. Por que tu estás de longe, ó Senhor? Por que escondes a ti mesmo em tempos de dificuldades? Os perversos, no seu orgulho, perseguem os pobres. Esse sempre. Quando uma pessoa orgulhosa vai perseguir os pobres, que sejam apanhados nos artifícios que imaginaram. Porque o perverso se gaba do desejo do seu coração e bendiz o cobiçoso, a quem o Senhor abomina. Ou seja, um orgulhoso está cheio de pecado, perversidade e está em contra de todos os caminhos santos, justos de Deus. O perverso, número 4, versículo 4, pelo orgulho de seu semblante, não buscará a Deus. Ou seja, essa é a característica do orgulhoso. Orgulhoso pode ficar todos os dias de sua vida e não vai buscar a Deus. Estamos numa geração, amados, orgulhosa, que diz que busca a Deus, os, entre aspas, né, aqueles que chamam templos que não são. Estão cheios, milhões e milhões de pessoas que dizem serem de Deus, mas em sua soberbia não buscam a Deus, ou seja, não buscam as Escrituras. Não buscam as Escrituras. Quem ver uma passagem que buscar a Deus é buscar as Escrituras? Salmo 119, versículo 45. Salmo 119, versículo 45. Diz: eu andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Ou seja, Davi caminhava na liberdade da presença de Deus quando buscava os preceitos de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os juízos de Deus. Então buscar a Deus não é cantar, orar, ler, é buscar o que Deus quer que você busque. De fato, em Isaías 55, fala claramente acerca de como buscar a Deus. Isaías 55, 6. Buscai vós ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto Ele está próximo. Deixe que o perverso abandone seu caminho, orgulhoso. E o homem injusto seus pensamentos, de soberbia, imaginações, orgulhos. E permita-o retornar para o Senhor e Ele terá misericórdia dele. E para nosso Deus, porque Ele abundantemente perdoará. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, e são os vossos caminhos, os caminhos do Senhor. Muitos de vocês que estão assistindo este vídeo, talvez, infelizmente vou dizer com muito amor, estão cheios de soberbia, cheios de orgulho. E você diz, não, eu não sou orgulhoso. Qual é a prova de nós somos orgulhosos ou não? Se estamos indo à palavra de Deus, se estamos fazendo isto. Salmos 10:4. O perverso, pelo orgulho de seu semblante, não buscará a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Os seus caminhos são sempre penosos. Os teus juízos estão muito acima, fora da vista dele. E quanto a todos os seus inimigos, ele soprou sobre eles. Ele disse em seu coração, eu não serei movido, porque nunca estarei em adversidade. Assim é orgulhoso. Talvez muitos de vocês. Nunca perecerei.
Mas vocês não querem obedecer talvez a palavra de Deus como está escrito. Tal qual. 7. A sua boca está cheia de maldição, engano e fraude. Debaixo da sua língua há dano e vaidade. Ele se assenta nos lugares espreitos das aldeias, nos lugares secretos assassina o inocente. Os seus olhos estão secretamente postos sobre o pobre. Ele fica espreita secretamente como um leão na sua cova. Ele fica espreita para pegar o pobre quando ele o arrasta para sua rede. Ele o agacha e se humilha para que o pobre caia pelos seus fortes. Ele diz em seu coração, Deus esqueceu-se, ele esconde sua face. Ele nunca verá isso. Levanta-te, ó Senhor, ó Deus, levanta tua mão. Não te esqueças dos humildes. Deus não vai esquecer dos humildes. Mas orgulhoso, ele olha de longe. Salmo 138, não deixe Salmo 10. Salmo 138. Já enviamos uma música sobre desse salmo no grupo, Estudos Bíblicos. 6. Salmo 138, 6. Embora o Senhor esteja no alto, sabemos, glória a Deus, ainda assim tem respeito pelos humildes, glória a Deus. Isso é tão fácil de entender, amados. Se eu quero ter o favor de Deus, se eu quero contemplar sua face em glória agora e para sempre, tenho que ser humilde. Tenho que ter um coração quebrantado, humilhado, arrependido, contrito todos os dias. Mas os orgulhosos, ele conhece de longe. Provérbios diz, não me lembro Provérbios, ele escarnece os escarnecedores. Deus. Agora, todas estas passagens sobre orgulho são muito importantes, porque Deus está marcando uma doutrina que vai nos ajudar aqui e eternamente. O orgulhoso não se levantará, senão que perecerá eternamente. 13, Salmos 10, 13. Por que o perverso menospreza Deus? Ele disse em seu coração, tu não exigirás isso. Cheio de imaginações. Cheio de, oh não, eu posso ir nessa igreja e fazer isso. Eu posso fazer isto. Eu posso fazer o outro. Eu não sei, mas eu penso que está bem. Essa é a minha opinião. Eu penso assim. Isso é orgulho, amado. Se você diz, minha opinião é esta. Eu penso assim. Eu acho assim, você está sendo orgulhosa. Em lugar de buscar a Deus, como Davi diz no Salmo 119, 45. Busque em seus preceitos. Ou em Isaías 55, que diz que devemos buscar os pensamentos e os caminhos de Deus na Bíblia, para não sermos confundidos, condenados. 14. Tu ouviste porque contemplas o dano e o despeito. Para o requerer com tua mão, o pobre se compromete contigo, tu és o auxílio do órfão. Glória a Deus. Quebra o braço do perverso do homem maligno. Busca a sua perversidade até que nenhuma encontres. Imprecações de Davi. O Senhor é rei para sempre e sempre. Os pagãos perecem fora de sua terra. Senhor, tu ouviste o desejo dos humildes. Tu prepararás os seus corações. Farás com que teu ouvido os ouça. Para julgar os órfãos e os oprimidos, para que o homem da terra não possa mais oprimir. Então este é um salmo muito claro falando, especialmente no versículo 4, o perverso pelo orgulho do seu semblante não buscará a Deus. Tentará fingir. Amados, tomara que não seja um de vocês, que gosta de escutar, mas não muda a sua vida. Que gosta dos estudos bíblicos, das músicas que a gente está enviando já, bíblicas, e você não quer mudar. Deus é um Deus vingativo. Salmos 94. Deus vai se vingar de todo aquele soberbo, orgulhoso. Deus não vai deixar o soberbo sem castigo. Deus não vai deixar o orgulhoso sem castigo nesta vida, para que se volte a Deus totalmente, ser humilde, como Jesus Cristo, manso e humilde de coração, ou para ser castigado eternamente. Castigado eternamente. Salmo 94. Senhor, ó Senhor, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te. Eleva-te, tu juiz da terra, retribui uma recompensa ao orgulhoso.
Deus está já disposto, pronto, para retribuir a todo aquele que desafia a palavra de Deus. Amados, quantas vezes já fizemos estudos bíblicos? Pregamos verdades. E talvez alguns de vós não se voltam do seu orgulho. Talvez alguns de vós dizem, não, Deus é tão misericordioso, cheio de graça e compaixão. Amados, tem uma coisa. Orgulho, todos podemos ter. De fato, isso é algo que Davi mesmo está falando. Mas que devemos pedir que nos guarde, não somente pedir, clamar que nos guarde. E que não tenha domínio de nós, sobre nós. E especialmente, que não sejamos achados na grande transgressão, da qual já não há volta. Da grande transgressão já não há volta. Exemplos, Saul. A grande transgressão de Saul. Orgulho, soberbia, querendo ser honrado pelos homens, desobedecendo a Deus, obstinado, é um pecado como adivinação, diz Samuel para ele. Pois vamos ver. Diz, Senhor, por quanto tempo irão os perversos? Por quanto tempo irão os perversos triunfar? Está falando do orgulhoso. Aí a primeira lista. Por quanto tempo irão eles proferir e falar coisas duras? E todos os trabalhadores da iniquidade se gabar? Eles quebram em pedaços o povo, teu povo, o Senhor, e afligem tua herança. Eles matam a viúva e o estrangeiro e assassinam o órfão. Ainda eles assim dizem, o Senhor não verá, mas o Deus de Jacó, nem o Senhor de Jacó considerará isso. Então, amados, esse pecado, um pecado que vimos na geração apóstata de Malaquias. Em Malaquias 3, bem claramente, Deus repreende os orgulhosos. Os orgulhosos. E fala assim, versículo 13, é triste, amado, é muito triste. Depois de Neemias e Esdras terem feito uma restauração por ordem de Deus, e outra vez apostasia, Deus guardou silêncio, profeticamente, nestes quase 400 anos, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Diz Malaquias 3:13, as vossas palavras têm sido fortes contra mim, diz o Senhor. Se as palavras dos orgulhosos não são contra homens, não são contra Malaquias, não são contra Jeremias, não são contra Arão e Moisés. Eles mesmos falaram, vocês estão falando contra Deus. Que é Moisés? Que é Arão? É contra Deus. Principalmente o orgulho é contra Deus. As vossas palavras têm sido fortes contra mim. Isso quebranta meu coração. Que pessoas falem mal em seu orgulho, em sua cegueira contra Deus. Diz o Senhor, ainda vós disseis, o que temos falado tanto contra ti, ainda não vem na sua cegueira. Tomara que não sejas você, amado, amada. Vós dissestes, inútil é servir a Deus. E que lucro temos a guardar a sua ordenança? E andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? E agora nós chamamos o orgulhoso feliz. Sim, ou seja, ele literalmente, olha, orgulhoso é feliz. Está se dando bem, não tem problema nenhum na vida. Não é perseguido, não é caluniado, não sofre afronta por causa do Evangelho. Ele é feliz. Sim, os que trabalham a maldade são estabelecidos. Sim, os que temem a Deus são entregues. Amados, tem diferença entre esses que estão falando isto contra Deus, coisas duras, e entre aqueles que temem a Deus, que são mansos e humildes de coração. 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um livro de lembranças foi escrito diante dele, para os que temeram a Deus, ao Senhor, e para os que pensaram no seu nome, nos seus caminhos e nos seus pensamentos. E eles serão meus, diz o Senhor, glória a Deus, dos exércitos. Assim como o Senhor Jesus Cristo fala que Deus se revela sobre os humildes criancinhas.
Naquele dia, quando eu fizer minhas joias, em outras palavras, traduções diz, meu especial tesouro. Glória a Deus. E os pouparei como um homem poupa seu próprio filho que o serve. Então retornareis e discernireis entre o justo e o ímpio. Aquele que serve e teme ao Senhor, discerne. Este é o justo, que tem fé, que é humilde, e este é o ímpio, que não tem fé e é orgulhoso. Este é aquele que pela justiça viverá, e este é aquele que pela sua injustiça, seu orgulho, morrerá. E se não se arrepende, morrerá eternamente na segunda morte, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Terrível, amados. 4:1. Pois eis que o dia vem, amados. O dia está próximo. Quantos de vocês creem que está próximo? Pode ser 10, 20, 30 anos. Não sabemos. Mas está próximo. E queimará como um forno. E todos os orgulhosos. Sim. Todos os orgulhosos. Primeiro na lista. E todos os que cometem perversidade, do lado, está um do lado, orgulho, te leva ao pecado. Você continua pecando, você não está nem aí para a lei de Deus, você não está nem aí para os conselhos de Deus, sua alma se enorgulhece, não é reta, mas o justo viverá pela fé. Aleluia! Você é justo, você crê, você deixou orgulho, está vendo orgulho agora mesmo. Você pode, como dizer, como Davi, guarda-me do pecado presunçoso, ou seja, do pecado do orgulho, que não tenha domínio sobre mim. Então serei reto e inocente. E guarda-me da grande transgressão. Serão como uma palha, e o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. E isso não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas, e saireis e crescereis como os novilhos de estrebaria. E pisareis os perversos, porque eles serão cinzas debaixo das solas de vossos pés, no dia em que eu fizer isto, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe ordenei em Horebe para todo Israel, com os estatutos e juízos. E eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Esse é o ministério específico de João Batista nos dias antes da vinda do Senhor, manifestação pública do Senhor Jesus Cristo, e também nos últimos dias que estamos, que Deus está levantando uma geração de Elias, uma geração de João Batista, aqueles que temem a Deus, que aborrecem o orgulho. Por que tão perverso o orgulho? Provérbios 24. Provérbios 24 aqui. Deixa eu ver a referência exata. Provérbios 21, 24, perdão. Provérbios 21, 24. Diz assim: escarnecedor é o nome do orgulhoso e arrogante, aquele que procede com ira orgulhoso. Vamos ler de novo. Escarnecedor é o homem do orgulhoso e arrogante. São duas palavras parecidas. Aquele que procede com ira orgulhoso. Toda pessoa orgulhosa vai se levantar com ira contra Deus, não contra os homens. A luta não é contra sangue nem carne. As pessoas orgulhosas vão se levantar com ira contra Deus. E amados, é bem chocante. Porque nos últimos dias, prestem atenção, nos últimos dias, depois de Jesus Cristo vier, julgar o mundo, julgar o anticristo, julgar a besta, julgar os habitantes da terra,
os homens não vão deixar orgulho. Chocante. Vamos a Apocalipse 16. Isto poderia dizer uma parte deste estudo que se chama a soberbia ou o orgulho ou a altaneria ou a arrogância nos últimos dias. Vou ler Apocalipse 16, que é o evento que marca o começo da descida do cálice, ou da ira de Deus, dos cálices que o Senhor Jesus Cristo vai enviar contra seus inimigos, depois dele voltar e ser glorificado, arrebatar a sua igreja depois da grande tribulação desses 3 anos e meio. Aqueles que suportaram, aqueles que venceram, aqueles que seguiram o Cordeiro por onde quer que vá, aqueles que guardaram a palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro e não amaram suas vidas até a morte. Aqueles que não amaram o mundo, aqueles que não cobiçaram a arrogância desta vida, não deixem Apocalipse 16. Aqueles que não amaram o mundo. 1 João 2,15. Aqueles que não caíram neste estado. Não ameis o mundo e nas coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Muitas pessoas se orgulham que têm vida, que fazem isto, que fazem o outro, que conquistaram estas coisas terrenas. E Deus chama orgulho. Se nós não estamos totalmente nos gloriando na cruz de Cristo, então não estamos servindo a Deus, estamos servindo ao diabo, as coisas do mundo. E estamos praticando pecado, segundo 1 João 3,8, diz claramente, aquele que comete pecado é do diabo e o diabo peca desde o princípio. Assim que, amados, não nos enganemos, não nos deixemos enganar pelo nosso próprio orgulho. Orgulho da vida é não querer perder tua vida por Jesus Cristo e pelo seu Evangelho e querer desfrutar, ter prazer das coisas do orgulho da vida, amando o mundo e as coisas que estão no mundo. Pode desfrutar 30, 40, 50, 80 anos. Deus vai julgar e vai castigar todos aqueles orgulhosos que nunca viram perigo, que nunca se afastaram desse orgulho para que não tome domínio sobre ele, sobre a pessoa, sobre o cristão neste caso, e ele fique na grande transgressão. Apocalipse 16, eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos, ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro, derramou a sua taça sobre a terra e recaiu na fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta, lembram? Apocalipse 13, aqueles que adoram o mundo, o sistema do mundo, o sistema da besta, do anticristo, etc., vão receber a marca da besta. Quando e como? Está escrito. Pode ler Apocalipse 13. Se já tem a marca da besta, já era. Não vão poder ser salvos. A marca da besta é sobre aqueles que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como de um homem morto, e toda alma vivente morreu no mar. 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. E eu ouvi o anjo das águas dizer, tu és justo, ó Senhor, que és e que eras e serás, porque tu julgaste assim. Porque eles derramaram o sangue de santos e profetas, os orgulhosos. E tu lhes deste sangue para beber, porque eles são dignos. E eu vi outro vindo do altar dizer, ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. Lembra? Escutem. Queimar os homens com fogo. Quem? Os orgulhosos. Os soberbos que não se afastaram do seu pecado. E os homens foram queimados com grande calor. Se arrependeram? Não. Não se arrependeram. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E eles não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça
sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam suas línguas por causa da dor, e blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. Também não se arrependeram. Esse orgulhoso que continua obstinado, não se arrepende. Não se arrepende. Deus fala e não se arrepende. Continua no orgulho do seu coração e não quer deixar seus pecados. E blasfemaram a Deus. Um orgulhoso é uma blasfêmia pública contra Deus. E não percebe. 12. E o sexto anjo derramou a sua taça. Todo aquele que não é convertido, está assistindo este vídeo. Amado, amada, se converte. Seja humilde, seja criança. Senão você é uma blasfêmia pública contra Deus. Aquele que é convertido e está desviado. Pior ainda. O Senhor diz na sua Bíblia que por causa desses desviados é blasfemar o nome de Deus. Porque eles blasfemam a Deus com sua conduta e não querem se arrepender. 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a água dali secou-se para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que eu venho como ladrão, abençoado aquele que vigia. Vigia! E guardam suas vestes para que não andem nu, e eles vejam sua vergonha. E eles reuniam em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus para dar-lhe do cálice do vinho da fúria de sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas, e caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com um peso de cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Humilhados teriam que estar. Derrotados e sometendo a Cristo teriam que estar, mas não. Blasfemaram ainda e não se arrependeram. Amados, por que vocês acham, voltando a Salmos 19, que o grande horror de Davi é que esse orgulho não tome domínio sobre ele? Porque ele conhecia a lei. Ele conhecia a lei. E a lei, versículo 7, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita, restaura. Algumas versões diz converte a alma. Ou seja, nós somos mostrados a lei nos condena, somos pecadores miseráveis indo para o inferno, e a graça de Deus chega a nós por meio da fé, o arrependimento. Isso que a Bíblia diz em Gálatas 3:24, a lei é o tutor, pode ser em português, que nos guia a Cristo. A lei nos envia, é enviada a nós para nos vermos culpados, totalmente condenados, para não ter nada mais em nós que clamar pelo sangue de Cristo, nos arrepender. Isso é obra da graça de Deus. Números 15, 30. Vemos claramente, depois de que Deus reprovou seu povo, reprovou a seu povo, que tinha prometido a entrada do seu povo à terra prometida. Em Números 14, 34, mais de 600 mil homens foram mortos nesses quase 40 anos. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que examinastes esta terra, 40 dias, cada dia correspondendo a um ano, levareis as vossas iniquidades durante 40 anos e conhecereis o meu rompimento da promessa. Deus prometeu vida eterna, glória a Deus. Deus nos salvou. Mas se endurecemos nossos corações, se tentamos a Deus, murmuramos contra Deus, nos orgulhamos e ficamos soberbos contra Deus, Deus corta a sua promessa, como está escrito. E acabamos de ler em Hebreus 10, 38. Que o justo pela fé viverá, mas se recuar, não agradará a alma do Senhor. E diz: nós não somos como aqueles que recuam para a perdição,
os que têm fé para a vida eterna. Aquele que recua, que fica orgulhoso, vai ser condenado. Números 15, 30. Aqui em Números 15, desde o versículo 22, fala dos erros, vamos dizer, erros, falhas secretas, pecados por erro, como diz Salmo, em Salmos 19, 12, Davi. Mas já no versículo 30, ele fala, a lei, Números 15, do 22 até o 29, fala que tem pecados de ignorância, erro, que podiam ser perdoados. Mas já no capítulo 15, Números 15, 30, diz: mas a alma que fizer alguma coisa com presunção, ou seja, orgulho, que seja dos nativos da terra ou de um estrangeiro, fará ofensa ao Senhor, e essa alma será destruída do meio do seu povo. Ou seja, para aquele orgulhoso que continuava no orgulho, já não tinha mais perdão. Essa alma será totalmente destruída, porque desprezou a palavra do Senhor e transgrediu o seu mandamento, e a sua iniquidade será sobre ela. E enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem que apanhava lenha. Bom, aí sai um castigo para um pecador. Agora, vamos a Deuteronômio 29. Está falando claramente de pecado voluntário contra a palavra de Deus. Deuteronômio 29, versículo 18, está dando instruções para o povo. Moisés disse: para que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus, para servir os deuses das nações, para que não haja entre vós uma raiz que produza fel e absinto. Vamos ver esta palavra, fel e absinto. E se acontecer que quando ouvir as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: terei paz, embora ande na imaginação do meu coração, para acrescentar a embriaguez à sede. 20. O Senhor não poupará, mas a ira do Senhor e seu zelo fumegarão contra tal homem, e todas as maldições que estão escritas neste livro estarão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo dos céus. E o Senhor o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto que estão escritas neste livro da lei. Ou seja, aqui está falando da grande transgressão. Daquela transgressão de orgulho, que uma pessoa tem, ainda sendo cristão, e eleva seus olhos ao céu com altivez, com arrogância, com soberba, com orgulho, e diz: isso não vai acontecer comigo, não creio, e terei paz, embora ande na imaginação do meu coração. Amados, isso aconteceu com muita gente. Um caso específico é o rei Saul, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Ele desobedeceu. Versículo 13. Já tinha ouvido Saul mandamentos específicos dados por meio de Samuel, parte de Deus, por meio de Samuel para ele. Desobedeceu, e na sua cegueira e seu orgulho, no versículo 13 diz: e Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: olha, que cegueira, bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. Estava dizendo: paz terei, ainda que ande na imaginação do meu coração. E Samuel disse: o que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? E Saul disse: eles os trouxeram dos amalequitas. Está culpando o povo quando ele foi também participante do pecado, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Essa é a típica do orgulhoso. Eu não sou, eu não fiz, foram eles. Então Samuel disse a Saul: fica e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: prossegue. O profeta de Deus chegou com a palavra de Deus, como estou pregando sempre nos estudos bíblicos, para que alguns de vocês saiam do orgulho, saiam do pecado, fuja e se renda ao senhorio de Jesus Cristo, e não seja derrotado pelo senhorio do orgulho, do pecado, e caia na grande transgressão. Amados, por favor. O Senhor é bom, misericordioso, cheio de compaixão,
quer perdoar, quer salvar, mas tem condições, ser como criança, manso e humilde de coração, esse é o caminho. Não, eu não quero isto, não quero isso, é pecado, amados, orgulho, contra a sua palavra bendita. E Samuel disse, quando tu eras pequeno, à tua própria vista, falando para Saul, quando ele era humilde, quando Saul foi humilde, quando ele mesmo se achava indigno de ser rei, quando ele se ocultou, quando os zombadores estavam zombando dele, quando ele dizia, não sou apto para ser rei, em poucas palavras, não foste tu feito cabeça das tribos de Israel e te ungiu o Senhor sobre reis sobre Israel? Olha a triste realidade de um cristão que se desvia para o orgulho. Deixa a humildade e se entrega aos caminhos satânicos do orgulho, às imaginações. E ainda aqueles que não são convertidos, deixam o conselho de Deus para serem convertidos, serão humildes, se arrependerem, crerem, receberem a graça salvadora de Jesus Cristo, para andar pelo caminho da apostasia e nunca serem salvos. 18. E o Senhor te enviou uma viagem e disse, vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Porque então não obedeceste a voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel, sim, obedeci a voz do Senhor, e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Olha a cegueira do orgulho. Porém o povo tomou do despojo, ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar o Senhor, teu Deus, em Gilgal. E Samuel disse, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios, no que na obediência à voz do Senhor? É o que Davi fala em Salmo 51. Tu não queres sacrifício que eu daria, sacrifício para Deus, aceitáveis, coração contrito, humilhado, quebrantado, esse coração tu não desprezarás, ó Deus. Deus abomina o orgulho. É que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se a quem? A Deus e a sua palavra, do que a gordura de carneiros. Quantos? Talvez vocês, amados, mas examinem quantos são rebeldes, já escutaram, isso é pecado, e continuam no pecado, continuam no orgulho, e pensam, Deus não tem problema com isso. Olha as palavras de Davi, livra-me da grande transgressão, que Deus não me condene para sempre. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia. Não tem problema não. Não vai acontecer. Deus é bom, misericordioso. Ele fez um pacto comigo. Ele me salvou, olha lá. Deus não pode me enviar ao inferno. Porque Deus é fiel. E por isso mesmo que Ele é fiel, amado e amada. Que Ele vai cumprir toda a sua palavra escrita. Que Ele vai se vingar dos orgulhosos, dos soberbos. É como a iniquidade e idolatria. Rebelião, feitiçaria, teimosia, como iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra de Deus, do Senhor, Ele também rejeitou a ti como rei. E Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor. Já era, não mais. E Samuel disse a Saul, não retornarei contigo, por rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei de Israel, sobre Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, o qual se rasgou. E Samuel lhe disse, nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel, e deu um vizinho teu, que é melhor do que tu. Quem? Davi. Davi conheceu a história de Saul. E ele suplicava que não se aparte a presença de Deus dele. Que Deus não retire seu Santo Espírito dele. Porque ele temia a Deus. Temia a grande transgressão cometida pelos israelitas na lei que ele lia todos os dias. Tinha que escrever e tinha que ler. E especialmente Saul, um rei antes do que ele.
temível. 27, 29, e ademais a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então ele disse, eu pequei, contudo, honra-me agora. Esse é o coração do orgulhoso. Honra para mim. Honra para mim. Eu quero prevalecer nos meus pensamentos. Eu quero prevalecer nos meus caminhos. Eu quero prevalecer nas minhas imaginações. Eu quero prevalecer nas minhas próprias opiniões sobre o que eu acho que está escrito e não está escrito. Rote diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor, teu Deus. Deus retirou seu espírito. E versículo 13, capítulo 16, 13, Deus deu a Davi, aquele que está clamando, guarda-me do pecado presunçoso que não tenha domínio sobre mim. Livra-me da grande transgressão de Saul, dos israelitas no deserto. Capítulo 13, 14, 15, Números. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. E um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Amados, esse espírito mau de parte do Senhor fazia Samuel ou Saul agir como um doido. Um dia queria matar a Davi, outro dia chorava, oh Davi, meu filho. Mas não brinquem com Deus. Porque se Deus não rejeitou ao primeiro rei de Israel, nem rejeitou, não poupou o primeiro rei de Israel, nem poupou a 600 mil homens mais convertidos de verdade, não vai poupar a nós, se somos orgulhosos e somos soberbos. Deus quer toda a glória e honra para Ele. Deus levanta homens para a sua glória, para cumprir seus desejos, e os homens sempre quem se rebelar contra Ele. Outro homem, vocês devem saber, Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Capítulo 4, aqui, chocantemente, isto é algo que Nabucodonosor, do qual em Jeremias 25:9 diz que Deus levanta o rei Nabucodonosor como seu servo, es que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, Jeremias 25:9, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e os trairei contra esta terra e contra seus habitantes e contra todas estas nações, e as destruirei completamente, e as farei uma sombra, uma sobe e uma desolação perpétua. Ou seja, Deus usou Babilônia, Nabucodonosor, como seu servo, e esse servo se rebelou. E aqui no capítulo 4 ele está escrevendo, o rei Nabucodonosor, para todo o povo, nações e línguas que habitam. Ele estava reconhecendo o seu pecado publicamente. Era o rei mais famoso desse tempo. Era o império da Babilônia, conquistando todas as nações, levantado por Deus. E ele começa a dizer isto. Deus envia a Daniel, adverte sobre seu pecado. Ele não ouve o profeta Daniel, profeta de Deus, que ele já sabia que era de Deus. Daniel dá um conselho e diz, versículo 27, portanto, rei, seja meu conselho aceitável a ti, e interrompe os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre, se isto pode ser um alongamento da tua tranquilidade. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor, o que Daniel já tinha falado para ele, e ele não ouviu. Como muitos, talvez, que ouvem o conselho de Deus, não ouvem, morrem seus pecados e vão para o inferno, ainda sendo cristãos verdadeiros. Deixa-nos, Senhor. Ao final, 28, todo veio sobre o rei Nabucodonosor, ao final de 12 meses. Passeando no palácio do reino da Babilônia, o rei falou e disse,
Não é esta a grande Babilônia que eu construí, já era. Ele sabia, Deus levantou ele, que eu construí para ser casa do reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade. Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo: ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti. E eles irão tirar-te de entre os homens, e tua habitação será com os animais do campo, e eles te farão comer a grama como bois. E 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa do reino dos homens e o dá a quem ele quer. Na mesma hora a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens, e comeu grama como bois, e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até os seus cabelos crescerem como penas de águias, e as suas unhas como garras de pássaros. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor está falando, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e meu entendimento retornou para mim, e eu bendisse ao Altíssimo. E louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração. E todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade no exército do céu, entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe: o que fazes tu? No mesmo momento a minha razão retornou para mim, viu? Se é todo orgulhoso, vai cair debaixo da ira de Deus, debaixo do castigo de Deus, aqui neste mundo, ou na vida vindoura, no inferno. E isto se cumpre claramente com o que Deus falou para seu povo, quando Deus castiga o orgulhoso, ao pecador. Deuteronômio 28. E o Senhor te ferirá com loucura e cegueira e espanto de coração. Tem muito louco por aí. Muito que está falando coisas absurdas, pensando coisas absurdas, crendo coisas absurdas. Loucura é que chama a Bíblia o pecado. E Deus, em Daniel 4:36, Deus devolveu a razão, a razão retornou para mim, e para a glória do meu reino, minha honra e meu brilho retornaram para mim, e meus conselheiros e meus senhores buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentado uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, imagina aquele que chamavam de rei dos reis. Literalmente, eu não me lembro em que passagem aqui, em Esdras, e aqui também, em Ezequiel, não me lembro, não tenho aqui as notas. Rei dos reis. Agora eu, Nabucodonosor, louvo. Obviamente não é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não. Rei de Reis, algo assim. Está por aqui, mas não me lembro onde está. Louvo, exalto e honro o Rei do céu, cujas todas as obras são verdade, e seus caminhos juízo, e aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Quantos têm caído sobre a mão poderosa de Deus quando estiveram em orgulho e Deus humilhou? Antes da honra vem a humildade. Provérbios 15, o último versículo, se não me engano. Quantos têm desafiado a Deus e praticamente dito: não interessa que tu fales, não interessa que está escrito, não me importa que tu penses, Senhor. E Deus diz: bom, esta é a recompensa do orgulhoso. Porque é uma abominação diante de Deus o orgulho. Ele é capaz de humilhar. Como fomos salvos todos nós, glória a Deus. No nosso orgulho, se havia um homem tão orgulhoso na vida da minha família, entre meus amigos, era Alfonso. Deus me humilhou e me continua humilhando para esse orgulho maldito. Esse orgulho maldito não voltar. Porque eu digo maldito, porque está escrito, Salmo 119. Orgulho é um maldito. Salmo 119, 21. Davi a Deus, né? Davi está falando com Deus. Tu repreendeste asperamente os orgulhosos,
que são amaldiçoados, ou seja, são malditos. Quem? Que se desviam dos teus mandamentos. Está falando para pessoas que conheciam os mandamentos de Deus, conheciam a vontade de Deus e se desviaram dos caminhos de Deus. E Davi, cheio do Espírito de Deus, neste salmo maravilhoso, 119, diz: tu repreendeste asperamente os orgulhosos, que são malditos, que se desviam dos teus mandamentos. É chocante, amados. A maldição do orgulho. Por isso Davi clamava que não tenha domínio sobre mim. Deus vai pagar o orgulhoso. Deus vai dar o pau ao orgulhoso. Chocante, amado. Jeremias 48, 29. Contra Moabe, profecia contra Moabe. Por que tinha tanto ódio Deus de Moabe? Olha por isto. Jeremias 48, 29 que digo. Nós ouvimos sobre o orgulho de Moabe. Ele é extremamente orgulhoso. Sua altivez, arrogância, seu orgulho e a soberba de seu coração. Eu conheço a sua ira, diz o Senhor, porém isto nada é. Suas mentiras não irão dar resultados. Portanto, eu gemerei por Moabe e eu clamarei por todo Moabe, meu coração gemerá pelos homens de Kir Eres. Destruição. Destruição para quê? 29 de novo. Orgulho. Extremamente orgulhoso. Altivez. Arrogância. Orgulho. Soberbia de seu coração. Soberbia de seu coração. Amados, esta é a tua condição. Ainda continua endurecido? Ainda continua cauterizado? Tiago 3. Tiago 3 fala daqueles que têm, versículo 14, mas se tendes uma amarga inveja e contendem vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica, porque onde há inveja e contenção, aí há confusão em toda a obra do mal. Nossa sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9, está falando, ao versículo 10, está falando de cristãos desviados. Ouçam bem, qual é a conduta de um cristão desviado? De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto das concupiscências que reiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Agora, esta palavra, matais, sempre teve uma dúvida de compreender porque diz matais. A maioria das pessoas que entendem sobre o tema e as traduções falam que aqui é um desejo no coração. E de fato, diz a Bíblia em 1 de João 3,15, aquele que aborrece a seu irmão é um assassino. E vemos que também um cristão, se deixa totalmente o caminho do Senhor, pode matar, como quem? Como Saul. Acabamos de falar de Saul, que foi ungido por Deus, foi transformado em outro homem e queria matar ao rei Davi. Pedis e não recebis, versículo 3, porque pedis mal para consumirdes em vossos deleites. 4. Adúlteros e adúlteras, está falando de cristãos, deixaram o Senhor. Deus chama adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus. Ou seja, a pessoa que deixa Deus, cheia de concupiscência, cheia de assassinato no coração, ódio no coração, é uma pessoa inimiga de Deus, uma pessoa adúltera, fornicou com o mundo, está caminho ao inferno se não se arrepender. E Deus nos dá estas passagens maravilhosas para sair desse estado horrível. 5. Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, Deus tem ciúmes pelo seu povo. 6. Antes dá mais graça. Aqui está a chave para sair desse estado horrível de orgulho, amados. E aqui claramente fala, antes dá mais graça, portanto ele diz, Deus resiste aos orgulhosos. Qual é a raiz do pecado de todo homem? O orgulho contra Deus. Salmos 10, 4. Já falei, vou repetir. Salmos 10, 4. O perverso, pelo orgulho de seu semblante, não buscará a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. 5. Os seus caminhos são sempre penosos. Antes da mais graça, graça salvadora, a graça que restaura, que nos humilha, que nos faz ternos, humildes, mansos diante de Deus. Portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos. Por quê? Porque abomina o orgulho dos homens, mas dá graça aos humildes. Então, nisso, na graça de Deus, vemos que Deus ama os humildes e dá graça aos humildes. E dá um coração suave, um coração cheio de desejo de conhecer os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Crianças para o reino de Deus. Não vai dar graça a quem? Ao orgulhoso. Aquele orgulhoso não vai ter conhecimento de Deus, não vai ter arrependimento, não vai ter parte nem sorte com Deus, porque está seguindo os caminhos da maldição. Mas dá graça aos humildes. Assim salva Deus, assim restaura, assim caminha nós nos seus caminhos da justiça por amor do seu nome. Sujeitai-vos. Então o humilde, o que vai fazer? Vai se sujeitar a Deus. Um orgulhoso vai dizer, não quero. Eu quero minhas opiniões, meus caminhos, meus desejos, meus pensamentos. Não vai se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Pois, é lógico, amados. Resistir o diabo, quem entra aí? Pecado, concupiscência, unido ao diabo, vão te matar. Vão destruir tua alma. Se você seguir orgulhoso e não desejar a graça para o humilde, o diabo vai vir e vai tomar suas palavras. Porque você acha que em Tiago 3, 16, 15 e 16 diz, esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica, amados. Porque onde veja e contenda, aí há confusão em toda a obra do mal, ou seja, a obra do diabo. O diabo toma o cristão. E o que faz? Começa a falar coisas absurdas. Por exemplo, 6. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Sim, a língua está entre os nossos membros para que contamine todo o corpo, inflame o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Ou seja, aquele que está em adultério, em orgulho, sua língua, seu comportamento vai ser inflamado, contaminado pelo diabo, pelo inferno e vai querer contaminar outros. Cheio de pensamentos diabólicos, palavras diabólicas, terrenas, sensuais. Por isso diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Esta é a receita em contra do teu orgulho, do meu orgulho. Sujeitai-vos a Deus e a sua palavra poderosa. 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpiai vossas mãos, vós pecadores. Já não chama santos nem justos. Aqui aos cristãos desviados, chama de pecadores. E purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Eu quero servir a Deus, eu quero servir ao diabo. Eu quero servir a Deus, eu quero servir o mundo. Eu quero servir a Deus, eu quero servir a mim mesmo. Duplo ânimo. Elias fala para o povo de Israel. Escolhe a quem vai servir. A Deus ou a Baal. Se Deus, servi-lhe.
voz de duplo ânimo. Israel viu o sacrifício, as gloriosas obras de Deus. O Senhor é o Deus, o Senhor é o Deus. E aí Elias mata 450 profetas. Sendo ajudado, obviamente. Qual é a receita? Humildade, graça, aproximar-se a Deus, chegar-se a Deus, se humilhar diante de Deus. Estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria em pesar. Tem pessoas que estão cheias de pecado, cheias de orgulho, estão rindo ainda. Então tem tristeza no coração por pecar contra a glória de Deus. Como que pode ser? Estão desobedecendo em obstinação, idolatria, feitiçaria, como Saul. As palavras de Samuel contra Saul, em 1 Samuel 15. E não querem se humilhar. Não querem deixar seu pecado. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Estas são palavras do Senhor Jesus Cristo também. Deus exalta os humildes. Palavras do Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro 5. Versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sometei-vos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele todo o vosso cuidado, porque Ele cuida de vós. E justamente, seguindo essa passagem, diz, sede sóbrios, sede vigilantes, soberbos, sejam sóbrios, vigilantes. Se pode, porque dessa maneira não vão poder perceber as obras do diabo em vocês. Já vai tomar vocês nos seus pensamentos, nas suas palavras, na sua vida cheia de orgulho, cheia de palavras do diabo e desejos do diabo, e vocês nem vão perceber. E tudo o que vocês estão fazendo de orgulho e soberba é contra o Altíssimo, que vai humilhar vocês se não se arrependem. Ou a mim também, se não me arrependo. Ou a qualquer pessoa, Ele não vai fazer acessão de pessoas. A todo orgulhoso. Para ser humilde, agora, antes de envergonhar Ele pela eternidade no inferno. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge buscando a quem possa devorar. E o orgulhoso diz, não, a mim não. Orgulhoso, literalmente orgulhoso, diz, eu sou mais forte que o diabo, eu sou mais forte do que Deus, e ninguém pode me mover, eu sou melhor que todo mundo. E o diabo está escutando essas palavras, está vendo o comportamento do cristão, ou daquele que não é cristão, e já está pronto para engolir, devorar. Não tem nenhuma defesa. Por quê? Porque a pessoa se entregou ao diabo, quer seguir o diabo, quer continuar sendo orgulhoso como o diabo. O diabo é orgulhoso, sabemos isso? Quem não sabe isso? Que a pessoa, que o ser mais orgulhoso é o diabo, obviamente, isso quem não sabe? Praticamente quero ser como o diabo. Amado, amada, por favor, queira se parecer com Jesus Cristo, não com o diabo. Parecer a Jesus Cristo, aprender a Jesus Cristo, é ser manso e humilde de coração. Não se parecer a Jesus Cristo, é se parecer ao diabo, cheio de orgulho, cheio de soberba. Mas Deus destruirá aos soberbios. Deus destruirá aos soberbios. Isaías 13, versículo 11. Isaías 13, versículo 11. Diz claramente aqui, amados. E eu punirei o mundo pelo seu mal, e o perverso por sua iniquidade. E eu farei a arrogância do orgulhoso cessar, e cessarei a arrogância do terrível pecador. Essa é a porção dos orgulhosos. Isaías 2 também. Obviamente tem muito, mas Isaías 2:11,
Os olhares altivos do homem serão humilhados. A arrogância dos homens curvar-se-á. E o Senhor unicamente será exaltado naquele dia. Somente o Senhor. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado para que seja humilhado. 17. E a altivez do homem curvar-se-á, e a arrogância dos homens será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Onde fica, então, orgulho daquele que não é convertido? Daquele que diz, eu não preciso ser convertido. Eu só preciso fazer isto ou outro. Eu estou bem na religião. Onde está, amados? Deus vai te humilhar, amado e amada, se você não é convertido e você ainda tem orgulho no coração por não ser convertido e não ter Cristo no seu coração, que é manso, humilde o coração. Deus vai te humilhar aqui ou eternamente no inferno. E se você é convertido, foi convertido e deixou a presença de Deus, como Saul, como os israelitas, como muitos no Novo Testamento que agora estou citando em Tiago e em muitas passagens. Se você escolhe o caminho do mundo e orgulho da vida, como diz em 1 João 2,15, 16, Deus também irá te punir eternamente. Por favor, amados, escolham o caminho da humildade, do quebranto. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque assim diz o elevado e exaltado que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no elevado e santo lugar. Também, escuta, também com aquele que é de espírito contrito e humilde, para reanimar o espírito do humilde e para vivificar os corações dos que são contritos. Entenderam? O mesmo Deus promete estar com os humildes. É o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que promete que estará com aquele que é de espírito contrito e humilde. Não aquele que se diz humilde. Eu ajudo os pobres, eu faço isso, não respondo. Não, aquele que humilde diante da palavra de Deus, como diz aqui em Isaías 66. Não troquemos as escrituras, não deturpemos nem distorçamos as escrituras sagradas que vêm de Deus poderoso. Ele não fala que você é humilde porque você, não responde, não. Ele diz porque você é humilde, porque se humilha diante da palavra de Deus e treme diante da palavra de Deus. E essa é a evidência de que você está indo para o céu e não está indo para o inferno. E não será envergonhado eternamente pelo seu orgulho contra as escrituras. Isaías 66, assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra é meu escabelo. Onde está a casa que vós edificastes para mim? E onde está o lugar do meu descanso? Porque todas estas coisas tem feito a minha mão. E todas aquelas coisas vieram existir, diz o Senhor, todavia, para este homem olha como Deus desde sua glória, olha para que tipo de homem, com prazer, com alegria, com amor, com bênção. Não como a maldição dos malditos que se desviam dos mandamentos, os orgulhosos que se desviam dos mandamentos de Deus. Malditos, chama Davi em Salmo 119. Precisamente para aquele que é pobre e de um espírito humilde. Pobre e de espírito humilde, como que faço isto, o outro, como aquele que é de espírito humilde, como aquele que não é orgulhoso, como posso saber se não estou sendo orgulhoso? Treme diante da minha palavra. Vocês tremem? Vocês são humildes verdadeiramente, amados e amadas? Vocês podem se examinar à luz destas escrituras se vocês mesmos não são orgulhosos agora mesmo e têm um coração de Davi, um coração adorador, humilde, quebrantado, um coração segundo o coração de Deus, não, segundo o coração de Deus. Estão chorando pelos seus pecados todos os dias. Estão procurando ver. Senhor, mostra-me. Purifica dos meus erros secretos, falhas secretas. Para não cair nesse pecado de soberbia.
e não tenha domínio sobre mim. E não cair. Na grande transição. Vamos fechar, amados, com Salmo 19, onde falei que ia fechar. 14. Que as palavras da minha boca, não as palavras malditas, demoníacas, diabólicas de Tiago 3, que estavam incendiadas pelo inferno, que contaminavam a roda da criação. Palavras terrenas, sensuais, diabólicas. Não! Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Como meditamos, amados? Se não é pela palavra de Deus. Medita na lei de dia e de noite. Está no teu coração, está na tua mente, tua alma, tuas forças. Você quer meditar, obedecer, porque são as palavras do teu Deus, do teu Rei, do teu Senhor da glória, esposo das nossas almas. Sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Essa é a tua oração, amado. Que tudo que faças com tua boca, com tua meditação, no teu coração, seja aceitável. Como? Pela palavra de Deus. Pelo que está escrito. Tudo que não for, que está escrito, e nós cremos, e não nos arrependemos, é orgulho. E se nós saímos desse orgulho, Deus vai tomar conta. E não vai poupar nenhum orgulhoso. Nenhum. Nem eu, nem vocês. Ninguém. Assim que, amados, temamos diante deste Deus ciumento, zeloso. Todo-Poderoso, El Shaddai, El Gibor, El Leão. Que ao mesmo tempo é manso e humilde de coração, e aprendamos seus caminhos. Se vocês não aprendem ainda, Deus vai fazer questão de ensinar, humilhar, porque Ele humilha. Ele humilha. Se você não quer se humilhar, se você não quer obedecer, alguns dizem, eu não me humilho porque Deus, não, eu vou esperar. Já escutei muitos. Eu não vou me humilhar porque Deus tem que fazer essa obra. Não, é um mandamento, humilha-te, chora, clama, entristece tua alma, que teu riso se converta em pranto. Tu faz, clama a Deus para te ajudar, para te salvar. É um mandamento de Deus. Nos humilhamos. Você não vai falar, Deus me humilha, não. Nabucodonosor levantou só o céu, ao céu. Nabucodonosor levantou e reconheceu. E ele se humilhou. Todos os homens que Deus salvou se humilharam. Todos. Isso não é a obrigação de ver diante da santidade de Deus. Porque Ele não pode ser zombado. Ele sabe nossos corações. Termino aqui, amados. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos teus caminhos, Pai. A tremer diante de tua palavra e sermos mansos e humildes de coração, Senhor. Tira, Senhor, toda zombaria de nossos corações. Tira, Senhor, toda desculpa em nossos corações e mentes, Senhor. E faz-nos mansos e humildes, Senhor. Tira todo orgulho, Senhor, toda soberba, todo pecado presunçoso. Que não tenha domínio de nós e livra-nos da grande transgressão, Senhor. Da reprovação eterna, do castigo eterno, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. De mim, da minha casa, dos meus irmãos aqui no mundo inteiro. De todos aqueles que estão assistindo este vídeo e não são convertidos, ainda não são humildes, ainda não são quebrantados de coração, porque seu coração em pecado faz eles orgulhosos, e aqueles desviados também, Pai, de Ti. Humilha, Senhor, agora, antes que seja tarde, e Tu envergonhes eles eternamente. Tenha misericórdia, Pai, ajuda-nos. Humilha-nos aqui com Tua misericórdia e salva-nos, Senhor, cada dia. Por favor, Senhor, salva-nos cada dia. Mostra-nos, Senhor, que somos pó. Ó Senhor, Tua glória. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo.